Olá a todos. Nesta aula iremos dar continuidade ao nosso tópico de processos e variáveis de processos, tendo como assunto a temperatura. Então, após esta aula, você será capaz de aplicar o conceito de temperatura, explicar com suas próprias palavras as escalas de temperatura e fazer a conversão entre as escalas. Bem, a temperatura ela é uma grandeza termodinâmica, certo? Em termodinâmica, nós vemos com mais detalhes algumas definições de temperatura, tentar explicar do ponto de vista mais o sentido físico da temperatura, certo? Aqui na disciplina de princípios de processos químicos, né, a nossa preocupação é em aplicar o conceito de temperatura apenas, certo? Que a gente vai ver que, por exemplo, devido ao aumento da temperatura em um sistema, ou a diminuição, né, a variação da temperatura, outras propriedades físicas, como por exemplo a massa específica, a viscosidade, volume específico, a capacidade calorífica, dentre outros, também sofrerão a mudança, certo? Devido à temperatura. São influenciados pela temperatura. Aqui nós só queremos saber calcular como essas propriedades, né, elas variam com a temperatura, certo? Então a temperatura vai estar diretamente relacionada, por exemplo, no balanço de massa com a massa específica do fluido que estiver entrando ou saindo, né, do processo, certo? Então, de forma direta aqui, nós temos que entender que a temperatura ela é uma propriedade de equilíbrio térmico, certo? Onde dois sistemas em equilíbrio térmico, um com o outro, têm a mesma temperatura. Dois sistemas que não estão em equilíbrio térmico têm temperaturas diferentes. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: dois sistemas que estão em equilíbrio térmico com o terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Apesar de ser uma sentença óbvia, a aplicação prática dela é de enorme importância. Por exemplo, porque eu posso, né, a partir de um sistema externo a outros dois sistemas, determinar que esses dois sistemas que não necessariamente estão em contato, eles estão em equilíbrio termodinâmico. Esse é o princípio, por exemplo, do termômetro. Então, se eu meço a temperatura de um sistema 2 com o termômetro, certo? E essa temperatura dá a mesma temperatura do sistema 3, quer dizer que esses dois sistemas, o 2 e o 3, estão também em equilíbrio térmico, ou seja, estão com a mesma temperatura, certo? A nossa preocupação aqui apenas é avaliar as escalas de temperatura e utilizá-las em processo, certo? Em cálculos de processo, tá bom? Então, nós temos diversos tipos de termômetros, né? Que esses termômetros, na verdade, medidores de temperatura, né? Como termômetro de resistência, o termopar, pirômetro, termômetro, entre outros. O termômetro é um tipo de medidor de temperatura que vai relacionar, por exemplo, uma variável física que se relaciona direto com a temperatura. No caso dos termômetros, por exemplo, o termômetro mais comum que utilizamos no dia a dia, que é o termômetro de mercúrio, com a variação, com a expansão do mercúrio, né, a temperatura tem uma relação direta com o volume, com a massa específica do mercúrio, né, de fluidos, na verdade, mas só que o que a gente utiliza é o mercúrio. Então, quando a temperatura aumenta, o mercúrio se expande, aumentando assim a altura do termômetro, da altura do mercúrio no termômetro. E quando a temperatura diminui, esse fluido, né, o mercúrio, ele ele se contrai, diminuindo assim a escala, a altura de mercúrio no termômetro, certo? Então, nosso intuito aqui da temperatura é esse, é relacionar temperatura com outras propriedades, que isso aí veremos mais na frente em outras aulas, tá bom? Ao longo do desenvolvimento da ciência, diversas escalas foram propostas para a medição de temperatura. Uma escala nada mais é do que avaliar o quanto um corpo estará mais ou menos quente do que um referencial, certo? As principais escalas que nós temos são as seguintes: a escala Fahrenheit, a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Rankine. Aqui no caso nós temos a escala Kelvin como o K minúsculo, certo? Isso aqui é uma sugestão de se utilizar, nesse caso, pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Que utilize o Kelvin quando se fizer referência à unidade como minúsculo, né? Assim também como a unidade Newton, o N tem que estar minúsculo.
Aqui no caso, o Rankine, Celsius e Fahrenheit estão maiúsculos porque estamos falando do grau Rankine. Então, estamos falando do grau que relaciona ao cientista que desenvolveu a escala, ok? Então, só para vocês compreenderem o porquê que isso aqui está minúsculo. Então, o desenvolvimento de uma escala basicamente o que é? Temos, né, por exemplo, vamos aqui usar como exemplo a escala Celsius. Pegou-se um padrão de referência mínimo, certo? Que era o ponto de fusão da água, tá ok? E no caso do Celsius, considerou como esse ponto igual a zero, certo? Na escala zero. E o ponto de ebulição da água como 100, certo? E daí dividiu-se esse intervalo em 100 partes iguais. E a partir daí tem-se a escala Celsius, certo? De forma análoga para a escala Fahrenheit e a escala Rankine, mudando apenas os valores, ok? Os valores utilizados, certo? A escala Kelvin, né, ela, digamos assim, também considerada como uma temperatura termodinâmica, pode-se ter como o zero absoluto, né, a partir da, do enunciado, por exemplo, de algumas leis termodinâmicas, avaliar a temperatura mínima que um corpo pode, do ponto de vista teórico, ele pode atingir, né? Que no caso seria o zero Kelvin, certo? E aí nós temos também a relação entre todas essas escalas, certo? Como podemos ver aqui na tela, certo? Aqui, ó, a variação da temperatura em Fahrenheit é a mesma coisa do que a variação, lembra? Não estou falando da temperatura, estou falando da variação. É a mesma do que em Rankine, assim também como Celsius e Kelvin se relacionam do mesmo jeito. No entanto, quando eu falo de Celsius, a variação em Celsius para a variação em Fahrenheit, eu tenho que será de 1,8 Fahrenheit para cada variação de grau, né, na escala Celsius. E também de forma análoga para Kelvin e Fahrenheit, tá ok? Então a nossa preocupação aqui, qual é o nosso objetivo aqui com essa aula? Primeiro, saber quais são as escalas de temperatura, as principais escalas. Outras escalas foram propostas ao longo do desenvolvimento humano, certo? No entanto, as que são largamente utilizadas atualmente são essas quatro. Então, reconhecer as escalas. 2. Saber fazer a relação entre as escalas. E 3. Saber conseguir mensurar o que aquela escala, aquele valor, né, de temperatura representa. Então, geralmente, nós conseguimos medir isso para uma escala de uso mais recorrente por nós, né? No caso aqui no Brasil, nós utilizamos bastante a escala Celsius. Então, nós conseguimos saber se, por exemplo, a temperatura de 40 graus Celsius é uma temperatura alta ou não para o ser humano, certo? Então, é importante a gente saber disso, porque em muitos problemas nós podemos ah, cometer algum equívoco no cálculo e ter uma temperatura final, principalmente em problemas de balanço de energia, por exemplo, uma temperatura final que pode ser um valor absurdo. Então, a gente tendo esse conhecimento, essa, essa mensuração física, né, essa sensação do que aquele valor representa, isso pode nos ajudar em diversos tipos de problemas, ok? Então, aqui na tela nós podemos ver como essas grandezas se relacionam, né? Então, quando eu tenho uma grandeza e uma dada temperatura, como eu posso substituir, como eu posso transformar para outra escala, tá ok? Então, isso aqui também não se faz importante a gente decorar essas relações, obviamente, porque isso aqui está nos livros, em tabelas, né? Em manuais. O que importa para a gente é saber aplicar de forma correta essas relações, né? Essas equações de conversão, tá ok? É muito comum, né, em cálculos de processo, precisarmos de equações que relacionam propriedades com a temperatura, ok? Então, podemos algumas vezes ir atrás de alguma equação desse tipo, né, como por exemplo, que vamos ver aqui no exercício que vamos resolver agora, e a temperatura em que aquela equação está não é a temperatura em que nós costumamos trabalhar, certo? Então, neste caso, nós devemos fazer uma conversão de unidades, né, para poder deixar aquela a equação em uma escala mais adequada para o nosso problema, tá bom? Então, vamos resolver aqui o seguinte exercício, certo? O calor específico Cp de ácido acético em Joule por grama mol Kelvin pode ser calculado a partir da equação, certo? Onde o T está em Kelvin. Converta a equação de modo que T possa ser introduzido na equação em graus Rankine, em vez de Kelvin. Mantenha as mesmas unidades de Cp. Em outras palavras, queremos o Cp, certo?
em joule por grama mol grau Rankine, certo? Muito simples a questão, tá bom? Mas simples, mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Isso daqui pega, às vezes, alunos, pessoas desprevenidas em problemas e acabam gerando um problema de bola de neve, né? Erra ali na utilização de uma equação de CP, por exemplo, no balanço de energia, e a partir dali começa uma propagação de erros, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós temos que saber qual a relação entre a temperatura em Kelvin e a temperatura em Rankine. Sabemos que 1,8 vezes T em Kelvin é igual a temperatura em Rankine, né? A relação entre um e outro é essa. E aí fica simples de aplicar, né? Se eu tenho, por exemplo, a equação de CP em Joule por grama mol Kelvin, aplicando a equação aqui, onde o T está em Rankine, desculpa, o T está em Kelvin, basta eu multiplicar pelo fator de conversão, né? Onde eu tenho aqui a temperatura em Rankine e aqui a relação dela com a temperatura em Kelvin, ok? E aí basta apenas então eu fazer a operação matemática que aí eu vou ter o meu CP em Joule por grama mol Rankine. Então agora esta equação para CP ela está adequada para eu utilizar a temperatura na escala Rankine. Ok, pessoal? Bem, pessoal, então nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, pode enviar para o meu e-mail ou deixar nos comentários abaixo. Assim que eu puder, eu responderei as dúvidas. Obrigado pela atenção e até a próxima.